E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bom, e você? Eu tô ótimo, graças a Deus, tudo tranquilo. Tá até mais Prazer, magro. muito obrigado pelo convite. Tenho Pô, eu que visto agradeço por você ter aceito. amigos aí conversando com você, Sim. Chantilly, o Steve, outros que eu não conheço pessoalmente, mas entrevistas muito bacanas. Parabéns aí. E obrigado por Pô, oferecer obrigado. espaço para todos. Romeu, vamos começar. Tem uma coisa que você me falou que eu nunca esqueci. Você que trabalha com desenvolvimento de carreira, você falou que existe uma grande diferença do artista entre ele ser necessário e imprescindível. E eu acho isso um grande ensinamento. E eu queria que você explicasse melhor isso para mim. Bom, deixa eu só me posicionar aqui rapidinho para botar o fone. Pronto. Tô pronto. Desculpa, pessoal. Não, Ok. você Então só não vamos está lá. aparecendo. Não, ok. Ah, tá. Estava colocando o fone. Pronto. Agora sim. Vamos lá. Então, na realidade, determinadas situações, pra, vou dar um exemplo de um artista que eu tenho uma profunda admiração, é meu amigo pessoal, e eu acho que ele foi imprescindível para um determinado momento da nossa música, né? Primeiro, os artistas não são imprescindíveis sozinhos, né? Toda vez que vem algum movimento, é uma série de artistas que se tornam imprescindíveis para que aquilo aconteça. Então, voltando lá com quem eu ia falar, Zezé de Camargo, né? Zezé de Camargo e Luciano, junto com Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, foram os três alicerces de um movimento sertanejo muito forte de entrada nas grandes capitais. Estamos falando de lá atrás, do início do grande boom do sertanejo, vamos chamar, se tornando uma coisa mais pop, né? Teve esse mesmo movimento, teve artistas que foram imprescindíveis para o movimento do pop rock. Titãs foi imprescindível, a Legião foi imprescindível, Paralamas foi imprescindível. E tem os outros artistas que são necessários. O que são os artistas que são necessários? São os artistas que dão corpo ao movimento. Quer dizer, eles completam aquele movimento, mostram que existem várias possibilidades dentro daquele movimento, né? E com isso os movimentos ganham força. Se a gente pegar todos os momentos, pelo menos os momentos que eu vivi profissionalmente, né? Eu tive a felicidade de trabalhar com pop rock na EMI e na Warner. Depois e aí dentro das gravadoras, dessas duas gravadoras que eram essencialmente pop rock, Conexão, mas eu vou... Oi, Agora tá sim, me vai ouvindo? lá. Tá, ok. Tô. A música mais romântica, que na época se chamava de brega, que era um movimento que foi liderado ali pela BMG, né, na época. Nem me lembro se era BMG ou RCA, mas ela tinha um cast que trabalhava essencialmente esse tipo de público, principalmente com a dupla Sullivan e Massadas, né? Sim. Depois veio a música baiana. Então, assim, em todo movimento musical, como esse novo sertanejo, tem Jorge Mateus, tem a Marília Mendonça, tem o Luan, e outros, né? A gente sempre esquece de falar alguns nomes. Mas o que eu chamo de artista imprescindível é justamente isso. É o artista que dá o alicerce, que consegue um tamanho de mercado e de comunicação grande o suficiente para movimentar um movimento. E eles nunca são sozinhos, né? O nosso próprio rei, né? Não foi sozinho, né? Uhum. Roberto não foi sozinho no movimento da Jovem Guarda. Teve uma série de grandes parceiros.
Talvez o Roberto tenha um grande diferencial que ele, junto com o Erasmo, talvez hoje sejam os grandes nomes ainda daquela época. Não que os outros não sejam grandes nomes. Estou falando grande nome no sentido de movimentação de mercado. Sim. Eu estava vendo uma Tá. entrevista tua e você fala que o empresário tem que ser mais do que um vendedor de shows, ele tem que ser um gerenciador de carreira, que é o que você faz. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, como é que funciona, Tá. como é que você chegou a essa conclusão. Olha só, Sérgio, eu acho que isso tem muito a ver com a minha formação profissional, né? Algumas pessoas sabem disso, eu sou formado em engenharia e dentro da engenharia eu fiz especialização em projetos. Então eu era engenheiro de segunda a sexta e era DJ de sexta a domingo. Aí teve eu fazia projeto de plataforma submarina, refinaria de petróleo. E aí teve uma hora que eu resolvi me jogar ao mar da música, me atirei lá de cima da plataforma e fui ser só DJ. Bom, mas a engenharia me deu uma visão, e como era uma área de projetos, desde aquela época, jovem, eu já trabalhava nessa noção de equipe, né? Eu, como engenheiro mecânico, tinha um engenheiro civil, um engenheiro elétrico e por aí vai. Quando eu fui trabalhar em gravadora, eu tive a felicidade de ter alguns presidentes que foram fundamentais na minha formação, né? O Sérgio Afonso, o Éboli, depois uma surpresa muito boa que foi o Schiavo, um cara novo, com outro tipo de visão do mercado, né? Mas todos esses três nomes se tornaram amigos pessoais, mas independente da amizade, na gravadora você tinha que ter um trabalho de integração, né? E eu sentia do outro lado da mesa, eu como diretor de marketing, promoção, né, que eu fui muito tempo, eu sentia do outro lado da mesa os escritórios muito centralizados na mão dos empresários. Essa era a nossa prática comum. O empresário era um empresário que cuidava do show, cuidava da publicidade, cuidava do contrato com a gravadora, cuidava de quase tudo, né? Com o passar do tempo, com a diminuição da atividade das gravadoras, eu mesmo, dentro da gravadora, já comecei a notar que os empresários começaram a se mexer um pouco mais. Eles começaram a ter uma aproximação maior com o que a gente chamava da mídia convencional. Rádio, televisão, imprensa, de um modo geral. Bom, quando eu saí da Sony, convidado pelo Zezé de Camargo para assumir a carreira dele, tive essa felicidade de começar com um artista muito grande, com uma carteira de 120, 130, até 140 shows no ano, eu comecei a sentir a necessidade de abrir esse leque. E o primeiro momento que eu realmente senti isso foi quando eu entrei no escritório e vi que a carreira do Zezé de Camargo e Luciano era uma carreira. Dois artistas com uma dupla com tremendo potencial e que praticamente não tinha nada de publicidade, né? Ou a publicidade era pouca para o tamanho deles, né? E, apesar que isso era uma prática de mercado, né? Durante muito tempo, a publicidade foi um espaço ali praticamente exclusivo de atores e atrizes, né? A música entrou mais recentemente na publicidade. Bom, e aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer essas parcerias e quando veio o projeto do Dois Filhos de Francisco, ali realmente eu vi que o quanto uma terceirização em parceria era importante na carreira de um artista, né? Nós saímos com o projeto do Dois Filhos de Francisco, calculando que a gente teria mais ou menos, no mínimo, 1,5 milhão de telespectadores. Zezé vendia 1,5 milhão de discos a 2 milhões por lançamento,
Falou, Sim. 1,5 milhão a gente vai ter de plateia, né? Bom, e foi aquele número que foi, 6 milhões de pessoas, uma cobertura estimada com as outras transmissões de até 200 milhões. Mas ali eu notei o quanto foi bom, porque, primeiro, eu consegui aprender com a generosidade dos parceiros da conspiração. Segundo, porque eu vislumbrei o quanto eram importantes essas parcerias, né? E aí, já naquela época, comecei a desenvolver algumas parcerias no sentido de buscar a publicidade. E aí eu me lembrei da minha época de gravadora. Porque quando a gente já recebia, lá em 2000, nos anos 2000, informações do exterior, você já notava que o empresário lá fora, ele tinha uma série de parcerias muito interessantes. Então, ele tinha um escritório que cuidava da área de publicidade, de licenciamentos, tinha, às vezes, uma parceria para o mercado europeu, outra parceria para o mercado asiático, outra para a América Latina, né? Então, eu acho que a grande função do empresário hoje em dia justamente é saber dividir, né? Por quê? Porque você dividindo, você potencializa, né? Então, se você tem pessoas que estão fazendo a captação financeira do seu projeto, a possibilidade de você dar certo com esse projeto é muito maior. Sim. Né? Então, desculpa. a parceria não é só com um contratante de show, né? Sim. É isso, tá? Mas vai, Sérgio, desculpa. Não, o Dois Filhos de Francisco foi importante também, porque eu acho que mudou a visão que as pessoas tinham de Zezé de Camargo e Luciano. Né? Não tenho a mínima dúvida disso. Eu me lembro de uma Então, conversa. qual foi a tua participação nisso? Né? De, entre aspas, vender a dupla para um outro tipo de público. Então, na realidade, a história do filme começou com um dia o Zezé contando a história da vida dele. Apesar dele ser um artista que estava há muitos anos dentro da Sony, eu entrei na Sony em 2000 e o Schiavo entrou em 2000. Então, nós já conhecemos o Zezé de Camargo do tamanho que ele já era. Sim. Né? Então, aí um dia, ele contando essa história, o Schiavo virou e falou assim, cara, essa tua história dá um filme. E aí, o Schiavo entrou em contato com, eu não vou lembrar o nome dele, infelizmente, que era o presidente da Sony Pictures, na época, Columbia, né? Falou com ele, teve uma reunião, se contou a história, o Zezé e o Luciano concordaram em ter o filme, em liberar essa biografia, né? E aí as coisas começaram a andar. Aí a Columbia trouxe a conspiração. Tivemos a sorte de ter o Breno, uma pessoa fantástica, extremamente fácil de se lidar, né? E também a vantagem de que todo mundo conseguir acreditar naquele projeto, que era um projeto muito maluco, porque a vida do Zezé... Não, a gente não tinha tempo para fazer nada. Mas existiram coisas muito sábias ali. A primeira coisa que eu acho que foi muito importante nenhum momento, nem Zezé, nem Luciano desejaram ser atores. Isso, para mim, foi fundamental. Em nenhum momento eles desejaram ser atores. Segundo item que para mim é fundamental, o filme acaba no É o Amor. Ele não se estica em nenhum minuto a mais da vida conhecida, né? Então, e assim, sei lá, se a gente for ficar pensando agora, cara, tem um monte de coisa legal ali, muita coisa maneira, sei lá, a aceitação do público. O Dois Filhos teve um fator, você provavelmente sabe,
mas muita gente não conhece isso, que o melhor desempenho de sala de Dois Filhos de Francisco foi no Leblon, no Rio de Janeiro. Quer Isso eu dizer, não sabia. não sabia? Você Não, sabia? Não? não, Pô, não, não. né? Cara, é uma contradição, É, né? Completa, né? E aí a Conspira fez uma pesquisa na época e a gente chegou a duas conclusões. Não, uma conclusão a gente chegou na pesquisa. Dois Filhos de Francisco virou um filme de família, né? Por quê? Porque alguém ia assistir e voltava depois para levar um filho, às vezes, adolescente, jovem, para mostrar, porque aquilo é uma história de família. é. É um pai acreditando numa coisa, é uma mãe apoiando esse pai, cuidando daquela família, né? É o Zezé, né? Correndo atrás daquele sonho com todos os fracassos que aconteceram antes, né? A dupla que deu errado, o trio que deu errado, o disco solo que deu errado e o compositor só que dava certo, né? Então, uma determinação do Zezé também muito grande. Mas, antes de tudo, é um exemplo de família. E, então, isso ficou comprovado nessa pesquisa da conspiração. E depois, numa conversa com o Zezé, um dia, eu virei para ele e falei, Dois Filhos de Francisco, esse número todo que teve, talvez traga para a gente um crescimento aí de 10, um input de 10, 15% de novos fãs. Agora, com certeza, trouxe uma respeitabilidade para o trabalho do Zezé e Luciano Sim. muito grande, né? As pessoas tinham uma imagem muito distorcida do cantor popular, né? Achavam que tudo era muito... a gente nem usava fake, né? Achavam que era tudo É, muito falso, muito é. montado, né? Fabricado, E né? fabricado, entendeu? E eu acho que ali naquele filme eles mostraram realmente que teve uma dedicação, um caminho. Todos os grandes artistas são muito dedicados, né? Não tem Agora, como. o Ricardo Chantilly esteve aqui na segunda-feira e falou que Uhum. não aposta mais em banda nova, né? Ele acha que não vale mais a pena apostar em música nova. Você está empresariando novos artistas. Então, Sim. qual vai ser o teu diferencial para isso? As pessoas ainda estão interessadas em música nova? Então, eu acho que hoje a gente eu acho que sim, acho que tem. Primeiro, sim, o grande motor da música, Sérgio, na minha opinião, sempre foi o público jovem, né? É o momento que você tem mais disponibilidade para a sua diversão na sua vida. É o momento que você está com seus hormônios à flor da pele, né? Sim, Então, está aí, não me leve a mal o termo, mas está na caça, né, de sim, sim. aventuras emocionais, né, de um modo geral. E assim, então, e esse jovem automaticamente se identifica com músicas novas, né? O que não significa que ele não vá admirar as obras antigas. Mas a tendência natural é isso. E por isso a gente tem uma renovação da música. O grande risco que eu acho que hoje existe com os artistas novos é que eu acho que eles têm que saber dosar o consumo, né? Então, assim, antigamente a gente tinha o consumo do artista através da música, de uma revista de fofoca, Uhum. né? Mas a revista saía semanal ou quinzenal, né? Um programa ou outro que falava, geralmente no rádio, dava alguma notícia, que não sei o quê, papapá, mas as rádios se tornaram cada vez, as rádios dos jovens se tornaram cada vez mais musicais, então não tinha tanta notícia sobre o artista, de um modo geral, né? E aí era isso. Hoje é um problema, porque se você não souber dominar um pouco a sua comunicação, você acaba ficando extremamente dependente da sua vida social e não mais da sua vida artística, né?
Então é o que você almoçou, o que você jantou, com quem você está, aonde você está, o que você está vestindo, se você está trocando o seu cabelo, se você... E, na realidade, assim, nesse momento, eu acho que o artista da música, se ele não souber dosar isso, considera desvantagem. Tirando os youtubers, pessoas que nasceram dentro desse novo formato de comunicação, os outros 3 segmentos mais importantes, na minha opinião, atores, atrizes, esportistas e o pessoal da música. Os esportistas, de um modo geral, aqui no Brasil, têm uma certa exclusividade, porque praticamente a gente só se fala de futebol. Os outros esportes, quando você tem uma Olimpíada, quando você tem alguma coisa, né? A seleção de vôlei está na final, aí tudo bem. Mas, de um modo geral, é quando tem Olimpíada, quando tem uma Pan-Americana. Então, o jogador de futebol, ganhando ou perdendo, né? Sendo expulso ou marcando gol, né? Treinando ou machucado, ele é notícia pela sua atividade, o que ele atrai. Então, ele tem essa exposição sobre a sua profissão o tempo inteiro, o ano inteiro, né? O ator e a atriz está dentro de uma novela, 9 meses no mínimo de exposição. Um mês antes começa a se falar, termina, fica mais 1 mês, 2 meses, depois ele lança um filme, faz uma coisa, daqui a pouco ele está voltando de novo para uma outra novela, num outro horário, né? E pronto. Também tem esse nível de exposição, então ele pode continuar falando sobre a sua vida. Um artista de música, ele lança uma música nova a cada 3 meses. Se essa música não funcionar, que é o que levou ele a se tornar uma celebridade, foi a sua música, o resto veio a rebote, ele demora pelo menos mais 2 meses para se recuperar. O show é importante, mas o show ainda é localizado. É o show que eu estou fazendo no Rio, ou que eu estou fazendo em São Paulo, mas o grosso da agenda não é nas cidades mais importantes, né? Você não sustenta a sua agenda apenas com as capitais, né? Então, eu acho que essa obrigação de acertar uma música para manter com o seu objeto de consumo e objeto de projeção exposto é fundamental. Mas, no fundo, a gente sabe que o número de músicas que a gente acerta é pequeno, né? O que realmente fica para a memória. Então, eu acho assim, eu continuo acreditando na música nova, eu acho que a gente tem uma coisa talvez nisso seja um pecado hoje em dia de uma grande massa de artistas jovens. A gente tem músicas que são descartáveis demais. Elas não são músicas para você lembrar Sim. com uma alegria, né? Você vai lembrar porque vai lembrar, entendeu? Eu acho que isso é uma característica grande que aconteceu na música nos últimos anos, né? Mas você tem outros artistas jovens que estão fazendo músicas que podem vir a ser lembradas futuramente da mesmo modo que a gente lembra do início do Paralamas, do início da Legião, dos Titãs e de tantos outros artistas, né? Eu continuo acreditando, acho que o artista jovem tem espaço, sim. Acho que Aí é que tem que tá. ter. Você tava falando dessa exposição, você trabalhou com a Anitta, que tem uma Uhum. rede social muito ativa, e aí Sim. já é uma opinião pessoal, eu acho que às vezes ela descuida do lado artístico para entrar mais no lado influencer. Como é que Uhum. foi o teu trabalho com ela? Você monitorava essa questão? Como é que você fazia? Tá. Bom, então vamos lá. Voltando a falar de artistas dedicados, né? Sim, Anitta é extremamente dedicada à carreira. Ela é realmente uma pessoa que ama o que faz, que tem um objetivo muito forte, né? Eu,
eu cheguei algumas vezes a esconder data dela, É. né? Vamos supor que eu tinha marcado uma entrevista com você, e aí, por algum Sei. motivo, essa entrevista não ia acontecer. Uhum. Eu deixava faltar assim, uns 2, 3 dias para avisá-la, né? Aí ela falava assim, então liga para o fulano e marca com ele. Eu falei, não, mas não vai dar tempo. Não, não, dá sim, ele está querendo fazer isso. Mas eu deixava para avisar em cima da hora, Sérgio. Não porque você me avisou em cima da hora. Eu já sabia 10 dias. É porque Sim. ela às vezes vinha há 20 dias trabalhando direto. E aí eu chegava para o Renan, irmão dela, falava, Renan, vamos esconder essa data para tua irmã dar uma descansada. Bom, mas vamos lá. A parte digital da Anitta sempre foi muito na mão dela. Muito. Tá? No máximo que acontecia era nós termos conversas sobre estratégia, né? O que vai ser feito, o que não vai ser feito, né? E esse progresso que ela teve, Sérgio, com números muito altos, foi após a minha saída, né? Eu parei de trabalhar com a Anitta em 2017. No nosso último show foi no Planeta Atlântida, que ainda era um espaço que me faltava conquistar na agenda dela. Já tínhamos feito Olimpíadas, tínhamos feito Andrea Bocelli, que foi uma coisa que me deu muito orgulho dela cantar com o Bocelli, e para ela também, lógico, com certeza. E conseguir quebrar a barreira de levar a Anitta para o Planeta Atlântida. Isso foi início de 2017. Então, nesse momento, se a gente voltar aí atrás, há 3 anos atrás, ela não tinha tanto essa exposição. Porque ali em 2000, eu acho que tem 2 coisas que crescem automaticamente com a Anitta. Eu me lembro que um dos últimos contratos que eu participei foi o primeiro contrato dela com a Claro. Então, em 2017, a Anitta começa a crescer consideravelmente no meio publicitário. A publicidade já começou a participar com ela dentro dos clipes. A gente começou a fazer uma série de clipes. Então, eu me lembro que logo o primeiro clipe que a gente fez tinha Daniel. Na sequência, a gente fez um clipe que tinha Tang. Aí depois, aí veio um produto de cabelo que eu não me lembro qual era. E aí, conforme ela foi crescendo com essa parte dos clipes, da publicidade nos clipes, ela começou a vislumbrar outras possibilidades dentro das redes sociais e começou a explorar mais isso. Por quê? Porque o grande retorno que a gente proporcionava para os patrocinadores dos clipes não era só a marca dentro do clipe, era a exposição nas redes sociais. E aí acho que com isso ela naturalmente foi ocupando esse espaço. Aí ela entrou mais dentro da parte da moda, começou a entrar mais dentro da parte da maquiagem, do cabelo. Então ela começou a se tornar uma pessoa realmente mais abrangente dentro da sua entrega. Eu acho que hoje essa questão da Anitta, da música internacional, eu acho que tem dividido muito ela musicalmente falando. Então ela, em muitos momentos, tem feito entregas melhores para o exterior do que para o Brasil. Mas mesmo assim, se a gente contar, ano passado ela teve pelo menos umas 3 músicas de sucesso. Né? Teve Terremoto, que eu me lembro, teve uma outra. Ai, meu Deus. Acho que do final do ano, o feat que ela fez com o Léo Santana foi uma música do Contatinho, foi uma né? música, né, que ficou bem. Teve uma outra. Acho que a que ela fez com a Lud também foi uma música que funcionou, independente da discussão que ocorreu, não sei o quê. Mas, né? Então, assim, essa visão de que ela está dividida com o exterior
é até uma visão um pouco egoísta, né, da minha parte, Sim. porque eu estou olhando para o mercado brasileiro, que é o mercado que me interessa diretamente. Uhum. Mas a gente não pode esquecer que a Anitta é uma artista hoje que já tem uma projeção lá fora e que tem planos de carreira para o exterior. Então, ela tem que se dividir, sim. Né? Eu imagino o quanto que ela deve estar trabalhando hoje. É. Você achou acertado ela seguir essa carreira internacional? Você foi contra ou foi a favor? Olha só, eu, se fosse uma opinião minha 100%, naquele exato momento, eu não teria a coragem que ela teve. A minha opinião para ela seria, espera mais uns 2 anos. Por quê? Porque após o Bang, a gente veio numa curva ascendente de sucesso, de exposição, de conquistas de espaço, e tomara que seja isso que aconteça com a Anitta, espero eu que sim, tá? Eu olhava para a Anitta e falava assim, ela vai estar na posição que a Ivete tem hoje, né? A Ivete hoje é uma artista sem bandeira, né? Ela não é ela é uma cantora da música popular brasileira. Sim. Ponto. Né? Ela não é mais uma cantora de axé. E o meu grande receio era a Anitta ainda tinha, naquele exato momento, uma pressão muito grande da palavra funk em cima dela. Né? E ela se dividindo tão nova, eu tinha um certo receio disso ficar sempre, entendeu? E não tem como. Funk é pejorativo. É uma palavra pejorativa que talvez dentro de mais uma ou 2 gerações não tenha essa negatividade no nome. Assim como samba, né? Foi. Como samba, né? Então, assim, isso demora, né, a acontecer. Então, mas ela foi corajosa. Ela enfrentou e foi. Né? Você foi contra, então? Eu peguei muito embrionário, eu peguei muito no início, né? Eu peguei a parceria com o Balvin, depois o Maluma, e só. Depois da sequência eu já estava saindo, né? Só fiquei acompanhando. Ah, não, minto. Peguei a música com o Pablo e... A sua cara. O Pablo e quem? Major Lazer. Diplo? Major Lazer. Major Lazer, isso aí, desculpa. Peguei isso aí. Foram as Então, as 3 músicas. Eu tava vindo preparado para a gente falar daquele decreto, daquela emenda, né, sobre o Covid-19, só que o deputado refugou, digamos assim. Agora, hoje eu fiquei sabendo de uma coisa muito maluca, não vou falar o banco, mas tem um banco que vai tirar a linha de crédito, né, para empresas de entretenimento. Você que está ligado no mundo do entretenimento, você acha que isso vai trazer muito prejuízo para as empresas? Então, Sérgio, você lembra do... Ai, meu Deus, como é que era o nome dele? O cara que ele chegou a se tornar o maior atacadista de CDs no Brasil, era aí em São Paulo. É o Seu Martins. Seu Martins, né? Seu Martins, num determinado momento, construiu um local maravilhoso aí em São Paulo, que tinha lugar para você recepcionar os artistas, fazer lançamento, né? Tinha um estoque, era uma coisa maravilhosa. E aí a pirataria, conforme porque o que acabou com o CD não foram as plataformas digitais, o que acabou com o CD foi a pirataria. Ponto, isso é um fato. Tá? E a pirataria acabou com o negócio do Seu Martins. Eu imagino que empresas que têm espaços extremamente nobres, como a T4F tem aí em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro, como o Vivo Rio tem, como vários outros empreendedores têm, espalhados pelo Brasil, né? E fora outros os contratantes, né? Assim,
os grandes contratantes, o pessoal que traz os shows internacionais, né? Porque a gente não pode esquecer que o nosso crescimento tem muito a ver com pessoas que foram desbravadores, entendeu? Como Luiz Oscar Niemeyer lá atrás, fazendo Hollywood Rock, né? Como Medina, né? Quer dizer, na hora que esses caras começam a produzir esse tipo de evento, a marca Brasil começa a ficar bacana, começa a ficar... Não, os caras no Brasil fazem show legal. A gente exige lá e eles cumprem, né? Eles são corretos. Isso abriu espaço para várias outras pessoas produzirem shows internacionais. Nós temos grandes corajosos nessa linha aí, né? Então, eu acho que cortar ou diminuir o crédito, eu acho que vai ser danoso, principalmente pelo seguinte: em qualquer estudo presente hoje, em qualquer lugar do mundo, quando se fala de o que é que vai voltar e quando vai voltar, o nosso tipo de entretenimento, né, sempre aparece nos últimos. Sempre aparece nos últimos lugares, né? As pessoas saírem de casa para irem para show, se aglomerarem, né? Tá no final da lista. Tá no final da... Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu até fiz uma brincadeira, né? Que é o seguinte: às vezes você marcava um show, geralmente era assim, com 3 meses de antecedência. E aí seu show não estava indo bem de venda. Quando faltavam ali seus 15 dias, né, para o show, o que você fazia? Fazia promoção. Você sorteava o ingresso na rádio, fazia campanha no fã-clube. Aí, logo depois, começou a vir aquelas coisas de site com desconto, né? Então, você fazia uma promoção ali, mas você tinha que dar um jeito de encher o seu show para que as pessoas que iam ao teu show voltassem para casa e falassem: pô, fui lá no show do Sérgio Martins. Cara, que maneiro. Tava lotado, rapaz. Pô, todo mundo animado, cantando, dançando todas as músicas do Sérgio. Agora, talvez a gente viva uma fase contrária. Eu vai ver assim: cara, eu fui no show do Sérgio esse final de semana. Que maravilha. As pessoas estavam todas a 2, 3 metros de distância. Não tinha tumulto. Já imaginou? Um fracasso maravilhoso, né? E o contratante, o empresário, desesperado. Pô, deu 25% da casa. Espero que isso não aconteça, é lógico, mas assim... mas é um delírio justificável na atual conjuntura. Né? Você estava... Desculpa. Não. Então, assim, mas assim, do fundo do coração, eu acho que vai acontecer um pouco isso. Não com esse tipo de brincadeira que eu fiz, mas que, assim, uma casa de 2 mil lugares vai ter que, no início, abrir, mesmo que seja 100% liberada, vai ter um público de 600, de 800 pessoas, né? E a gente tem que entender também, aí vem uma outra questão, que além desse financiamento dos produtores, existe toda uma cadeia em volta, né? E aí não é só em volta da música. Quantos teatros nós temos espalhados pelo Brasil, eu não faço ideia, mas em cada teatro de cada cidade, né? A rede Sesc que tem, não sei o quê, em cada uma daquelas cidades tem um produtor ali, tem um cenotécnico, né? Tem uma pessoa de iluminação, você tem mão de obra espalhada pelo Brasil inteiro, dentro de todas as artes, né? Que estão, talvez com exceção do cinema, que é uma coisa mais centralizada, mas nas outras artes você tem equipes espalhadas pelo Brasil inteiro que provavelmente não vão fazer nada durante um bom tempo. Porque também junto com essa crise, Sérgio, vai vir também uma limpeza de mercado.
muitos artistas que não tinham uma carreira sólida podem facilmente ser esquecidos, infelizmente. Podem facilmente ser esquecidos. E com isso, até surgirem novos que movimentem e que recontratem as pessoas, eu acho que o Ministério da Cultura poderia estar pensando bastante nessa questão, não pensar nessa questão sozinho, né? Trazer grupos das diversas áreas, da música, do cinema, do teatro, para discutir isso, né? Trazer os promotores, os contratantes, os donos de casa de show, e ter um trabalho, já que existiu tanto uma preocupação em relação às leis, os benefícios, né? No sentido, inclusive, de buscar uma maior justiça para isso, para essa utilização. Então, vamos aproveitar e vamos treinar essa justiça maior, pegando desde os grandes até os pequenininhos, que a gente precisa deles também. É o essencial e o necessário. Sim. Né? Vamos lá, desculpa. Não, Às vezes eu me alongo muito, pode me cortar, não, tá por favor. ótimo, tá ótimo. Você estava você participou do acústico dos Titãs, né? Você estava na Warner naquela época? Eu e Paulo Junqueiro, que hoje é presidente da Sony. Você, Paulo Junqueiro, Sérgio Afonso, Valdo na MTV. Me diz uma coisa, as pessoas acreditava-se que ia fazer tanto sucesso aquele acústico? Olha só, aquele acústico tem uma história muito bacana, né? Eu estava lá no dia, você achava que ia dar tudo errado, porque o cenário não estava pintado, o Paulo Junqueiro fugiu do hospital. Bom, primeiro assim, a gente teve uma fase na Warner naquela época maravilhosa, né? Foi uma época que teve o acordo costurado pelo André e com o Oliveto. E teve todas aquelas campanhas do Haider. Sim. Então, deu uma reativada no elenco naquela época. Barão, Kid de Abelha, Titãs, todo mundo. E aí a gente tinha as novidades, né? Raimundos e Rapa, oxigenando aquele cast maravilhoso que já existia na companhia. Bom, aí voltando para o Titãs. Essas histórias me trazem recordações que não tem como, né? Não, a gente não imaginava que alcançaria o resultado que alcançou. Tanto que o Titãs o acústico, foi o primeiro disco da Warner a atingir 1 milhão de cópias. A Warner era o patinho feio da indústria naquela época, era a única que nunca tinha vendido 1 milhão de cópias. E imagina, Sérgio, o quanto foi a expectativa dentro da companhia de todo dia. Será que era o dia do 1 milhão? Né? Então, cara, isso foi uma vida. Pô, tinha outras pessoas maravilhosas lá, Cristina Dória. Sim. Bebel. Então, assim, era um time muito agradável, né? A Suzy, que hoje é empresária do Djavan, começando. Tinha o Leão então, de rádio, né? Tinha o Leão... Não era o Leão. O Leão tinha saído, estava na CBS. Estava na CBS ou Sony, já não me lembro o que era na época. Era a Mônica, em São Paulo. A Mônica era a minha chefe de promoção em São Paulo. Então, assim, e os Titãs, cara, eram muito, muito bacanas, muito animados. E a cabeça marqueteira era o Fromer. Sim. Né? O Fromer era a pessoa com quem eu falava praticamente o tempo inteiro, querido. Cara, e todos eles ali, Tony, Paulo, sempre que eu me encontro com eles, é sempre muito, muito legal encontrar com eles. Né? E o empresário era nada mais, nada menos que o senhor Manuel Poladian. Figura maravilhosa. Então, assim, não, a gente não esperava. Foi muito legal.
Ixi, tá. Estava Agora me deu. Foi ouvindo? muito legal. Tô. Até, não, mas estava ouvindo o tempo inteiro, não? Não, você falou foi muito legal. Aí parou. Ah, tá. Então, e os Titãs, além disso, além dessa coisa, os Titãs tinham na época o Banguela, que é Sim. onde surgiu os Raimundos, Mundo Livre, O Little poxa, Way, o Mascavo Roots. Mascavo, teve vários outros que a gente não vai lembrar agora, né? Mas aí os Raimundos migraram para o Warner, pô, os meninos também muito legais. Rapa veio na sequência, né? Então foi uma fase muito prazerosa e foi muito bom. Foi muito bom, a torneira fortíssima. Mas aí, mulher, qual foi quando é que vocês começaram a sentir que aquele acústico ia virar? Já na gravação? Ou A gente saiu da gravação muito impactado pela música, pelo single. O single foi escolhido na gravação. Que é para dizer Né? adeus? É. E assim, teve uma outra coisa que aconteceu, e até onde eu me recordo, 100% de improviso, que foi o final do acústico. Né? Porque todo mundo esperava que eles iam ficar quietos e sentados até o fim, e no final do acústico, eles já não estavam mais se aguentando. E ficou aquela energia, você estava lá, você viu. Sim, Né? sim. Então, assim, eles ganharam a companhia não que precisassem ganhar a companhia, não. A companhia a equipe já adorava os Titãs, mas assim, o projeto ganhou a companhia no dia da gravação. Sim. A gente saiu dali numa vibração muito grande, muito. Sérgio, Paulo, todo mundo. Você estava falando do Marcelo Fromer, né? Vou fazer um desafio. Você acha que se cada banda de rock brasileira tivesse um Fromer na sua formação, o rock estaria numa situação melhor do que está hoje, o pop rock? Então, sabe o que eu acho? Eu acho que é o seguinte, eu acho que tem uma lógica nisso aí. Quando você fala, pelo seguinte, eu acho que o nosso rock ele foi um pouco egoísta, né? Opa, travou de novo. Tá, o rock foi Raríssimo. egoísta. Foi egoísta. Foi egoísta em que sentido? A gente que está nisso aí há muito tempo, a gente vê o seguinte, cara, todas as vezes que uma banda internacional vinha, que ela tinha um pouco mais de negociação, elas sempre traziam alguém para abrir o show. E faziam isso não só no Brasil, faziam isso na Europa, faziam isso no mercado americano, né? E isso não era necessariamente só uma decisão de empresário. Nenhum empresário vira e fala: o Rommel, você vai abrir o Sérgio, o Rommel vai abrir todos os shows da sua turnê, Sim. os mais importantes. Vai virar e falar assim: ô, meu querido, calma, não é bem assim, né? Então, é lógico que eram sempre em comum acordo entre os empresários e os artistas. E aqui no Brasil, eu particularmente vi muito poucas oportunidades disso acontecer. Eu vi os Titãs puxando os Raimundos, e depois que eu mais me recordo foi quando o Skank puxou o Jota. E o Pato Fu também. E depois o Patufu, isso, verdade. O Pato Fu abriu os shows do Skank. Então, o que acontece? Poderia ter tido mais puxadas nesse sentido, né? E não sei se a palavra correta é eu falei egoísta, mas é a palavra que veio na minha cabeça, tá? Nenhum dos amigos, por favor, entenda isso como uma ofensa. Mas talvez também, isso também não tenha acontecido mais pela própria individualidade dos escritórios. Sim. Né? Porque eu acho que depende muito de quem está comandando o escritório sentar com o seu artista principal
falar com ele. Então, assim, o sertanejo tem feito isso com frequência sim, nesses últimos 15 anos e tem feito isso muito bem. Muito bem. Né? A gente não vê isso em outros segmentos. Muitas vezes você vê, o pessoal da Bahia usa muito isso, vai substituindo o vocalista, sim, mas mantém a marca, né? Aí a Ivete teve um momento que, com a Caco de Telha, ensaiou isso também, começou a puxar alguns artistas, né? Mas depois o projeto acabou, acho que, parando. Mas, assim, eu sinto um pouco de falta nisso. Sem querer te cortar, mas eu lembro dos sertanejos, por exemplo. Você pega a Audio Mix, que o Marquinhos começou com o César Menotti e Fabiano, colocava o Jorge Mateus para abrir. O Jorge Mateus ficou grande, botava o Jorge Mateus, botava o Gustavo Lima. E assim foi. Acho que falta esse tipo de estratégia. Como a Work tem feito nesses últimos anos, né? O show das patroas, né? É isso, entendeu? Então, assim, o sertanejo, de um modo geral, faz isso. Né? E outros escritórios menores também fazem, não sei o quê. A gente não vê isso muito no samba, né? Apesar que aqui no Rio de Janeiro, alguns escritórios têm ensaiado um pouco esse movimento dentro do samba. Mas o samba ainda é um segmento que, por incrível que pareça, tem uma particularidade, né? Porque, assim, você vai num show de samba e você vê muito jovem, independente de classe social. Samba não é uma música de periferia mais, né? Como o funk também, né? Talvez, não sei lá, acho que hoje talvez só a coisa do proibidão é que ainda seja uma coisa mais na periferia. Acho que os outros estilos ultrapassaram as barreiras sociais, né? Mas, assim, você não vê o samba frequentar com força as plataformas digitais. Raramente, né? Acho que nos últimos anos, aí, até onde eu me lembro, tirando o Ferrugem e o Dilsinho, eu não me lembro de nenhum outro grande nome, e quando eu falo grande nome não significa necessariamente... Estou falando de um modo mais complexo. Artista que tem sucesso, que tem agenda, e não necessariamente artistas veteranos. Né? Você tem um outro artista que apareceu, que foi o Atitude 67, mas o Atitude é uma coisa um pouco mais pop. Né? O Atitude tem uma similaridade com um grupo que eu represento, que é o DDP Diretoria. Então, o que acontece? O samba não frequenta... É difícil você ver o samba fluir de alguma playlist que não seja a própria. Sim. Né? Ele não tem esse trânsito que o pop tem, que as coisas se misturam, o funk com a música internacional, com esse novo pop, do pop do Melim, né? E de outros artistas. É engraçado isso para mim, isso é um grande mistério. A gente está caminhando para o fim da nossa entrevista, senão o Instagram vai nos cortar. Eu queria muito te agradecer por essa oportunidade. Que isso, eu que te agradeço. Teu grande fã, acho você um cara de visão, acho você um cara especial. Obrigado. E só queria dizer com quem você está trabalhando agora e fazer a sua despedida para quem está nos assistindo. Então tá, primeiro eu quero me despedir. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente, amigos, conhecidos, pessoas que eu não conheço, que apareceram aqui. Eu estou trabalhando com o DDP Diretoria, que é um artista da Warner. Estou trabalhando com o Donato, que é um artista da Universal. Tem um outro artista chamado Nick Cruz, que esse não foi lançado ainda, também é da Warner. E tenho uma menina chamada Priscila. Tem uma parceria que é 1% de esforço meu e 99% de esforço dele, que é o Fabinho, né? O Mr. Jam, com a Francine. Eu só falo... Fabinho é fantástico, meu amigo. Eu só falo, legal, Fabinho, legal. Eu estou me aproveitando deles.
Então, confesso publicamente que eu tenho menos de 1% de participação no trabalho dela. Então, eu tenho esses projetos, tá? Alguns ainda não lançados, como é o caso da Priscila e do Nick. E tô animado, assim, acho que o mercado vai voltar, com certeza, né? As lives que estão acontecendo, para mim, são muito parecidas com a história do DVD. Né? O DVD acho que nunca foi um grande vendedor, porque o DVD, no final das contas, é frio. Né? Você precisa de uma mesa do lado, né? Cantando junto com você. Você precisa que o artista jogue o microfone para você e fala: vocês, vem! Né? A gente precisa desse calor. Sim. Só que eu acho que os shows vão voltar pequenos. Eu acho que, dependendo do tamanho do nosso carnaval, os shows grandes vêm depois do nosso carnaval. Se o nosso carnaval for seguro, aí depois do carnaval voltam as grandes multidões. Bom, e aí a gente vai se encontrar. Tá ok, com certeza. No nosso fracasso particular. Tá bom. Vamos fazer um show nós dois, não vai ninguém. Obrigado, homem. Um abraço. Tchau.